Aleluia. Abra comigo a Bíblia, Efésios capítulo 3. Vamos ler esses extraordinários versos da Bíblia Sagrada. Efésios capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. O qual, em outras gerações, não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos... Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Baixa um pouquinho. De quem tomam... 15, né? De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito abundantemente, além daquilo que precisamos, conforme o seu poder que em nós opera. Juntos. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Tome assento, mantenha a Bíblia aberta. Se tiver, também a revista da Escola Dominical. Todos sabem que nós estamos lendo e estudando e alguns copiando a Bíblia, de modo que nenhum de nós passe por esta vida sem ter a mais profunda experiência, que é de conhecer a palavra de Deus, lida, estudada e até mesmo copiada. E a sua presença aqui é importante, porque se você vier a esse culto, ler com a gente, estudar com a gente, demora um pouco, mas dentro de algum tempo você terá lido, estudado toda a Bíblia. Esse é o nosso compromisso. Para aqueles que estão acompanhando também, não se esqueçam de ter nosso manual de estudo. Ele é muito importante, vocês vão de verificar a importância que ele tem para ampliar o nosso conhecimento. E, claro, aqueles que estão copiando a Bíblia, eu estou achando uma delícia, porque 3 versículos da Bíblia. Tem hora que eu quero fazer 3, tem capítulo que só dá para fazer 2, que é tão pequeno, que com 2 versículos por dia, coloca aqui na câmera o pessoal, por favor,
e vocês pegam e colocam. Olha só, aqui está o meu Efésios aqui prontinho, ó. Já prontinho. Já estou terminando. 3 versículozinhos por dia. É uma delícia. Aqui está o meu livro de Efésios. Já estou fazendo minha coleção lá. Daqui a pouco toda a Bíblia estará copiada também. O que quer dizer que a gente leva a sério a palavra de Deus. Para ajudar você um pouco, deixa eu lembrar que nós temos um encontro daqui a pouco, um encontro muito importante. Tem um videozinho aí que eu mandei, pode colocar. Paz do Senhor, bem-vindo à Bíblia manuscrita dos 110 anos da Assembleia de Deus. Você receberá uma página única com os seguintes elementos: livro, capítulo e versículo. Impresso vai ter o versículo que vai ser copiado. Abaixo você vai ter as linhas para você transcrever o versículo impresso. E no final você assina com seu nome, o templo que você pertence e a cidade que você participou. Juntos vamos entrar para a história no nosso 110 anos da Assembleia de Deus, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Nós temos 15 dias para que esse acontecimento se dê, a não ser que um acontecimento maior, que é a volta de Jesus, nos leve para o céu. E aí, quando a gente chega lá, nós vamos relembrar isso tudo. Se Deus quiser, será dia 6, um domingo pela manhã, Santa Ceia aqui na igreja, e nós precisamos de, pelo menos, aqui no Templo Central, 1000 pessoas, para poder colaborar com as 31.104 dos outros templos. Então, vá se prevenindo, vá se preparando, e peça a graça de Deus, e nesse dia esteja aqui. Vai ser um dos maiores movimentos. Eu quero experimentar isso. Já imaginou? Nós teremos a nossa culto da família com escola dominical e faremos a ceia do Senhor e comeremos o pão, participaremos do pão, e depois de participar do pão, nós faremos a cópia da Bíblia, simultaneamente 31.104 pessoas, em 5 minutos. E aí nós leremos cada um aquilo que copiou, alto, forte, em bom som. Teremos lido a Bíblia toda em 1 minuto, e nós vamos então concluir participando do cálice e trazendo aqui os nossos donativos, alimentos para as famílias que passam fome. É único esse momento. Não prive você mesmo e nem alguém da sua família. Nesse dia, se tiver mais gente, pode subir na galeria, se quiser ficar distante. Isso aqui é um tempo para 4.000 pessoas. 1.000 pessoas aqui dentro, some. Bom? E deixa eu lembrar mais uma coisinha para você. A partir de domingo, já vai ter aí a lista de compromisso, porque nós não queremos arriscar chegar dia 6 e ter mais gente do que tenha os versículos, que dá confusão, e nem queremos também ter menos gente do que o número de versículos disponível para o Templo Central. Então, no próximo domingo, o pastor Felipe vai orientar vocês, nós já teremos aí o hall. Eu mandei, eu acho que uma página do hall aí, vou mostrar para vocês. Se tiver, coloque para mim, do hall dos que querem participar. Está meio escuro, se puder ampliar, ó, só para você ver direitinho. Vai ter algo semelhante assim, o templo vai ser Templo Central, o bairro vai ser esse, a coordenação vai ser essa, a referência sua, que você já vai se comprometer, e você vai receber para ter, para ver, para ter, para trazer, ó, Gênesis 1, é um exemplo, não sei qual vai ser o seu nome e a oferta que você vai fazer para esse momento. Por quê que nós estamos pedindo uma oferta? Porque para fazer essa Bíblia, do tamanho que ela é, com a dimensão que é, custará uns R$50.000, mais ou menos, tá?
E nós queremos que as pessoas valorizem também. Nós estamos pedindo que os que podem coloquem uma ofertinha da Bíblia manuscrita dos 110 anos. Isso é nada, R$5, você se previne, se prepara. Quem puder dar 50 mil, pode dar, não tem problema nenhum. Depende do coração de cada um de vocês, tá bom? Só a reforma que o museu está sendo feita agora, parcial, de 60%, R$500 mil. A reforma total, 1.200.000, 1.300.000. E nós não temos dinheiro em caixa, mas nós temos Deus que supre as necessidades quando a gente aceita o desafio. E aí Ele vai do céu e manda. E quando Ele manda para cá, Ele não manda um anjo trazer a oferta. Ele diz assim: eu vou passar a oferta pela mão de um irmão e de uma irmã. Quem é que é fiel e quem quer receber? E aí o Senhor manda e tá. Imagine só que cada um de nós ficará com uma página dessa Bíblia, que é a maior Bíblia do mundo, escrita pelo maior número de pessoas, no menor tempo possível, lido no menor tempo possível, até Jesus voltar, no museu, acompanhando. E daqui a pouco ela vai ser digitalizada e você vai chegar lá no museu e vai dizer assim: meu nome, esse aqui, coloca lá e aparece a página. Então, se fosse pagar para ficar isso, seria muito dinheiro uma página. E nós não estamos cobrando pela página, mas estamos precisando de uma oferta para isso, tá ok? Então, estejamos todos preparados. Vai ser muito bom, marque dia 6. Se por acaso houver alguém, muito, por exemplo, um irmão antigo daqui da igreja, que não tenha como se locomover, se tiver, venha para esse dia, porque vai ser tocante ver aqui, tá? Aí se entenda com um dos líderes para ver como é, porque a gente acha até justo que esse irmão pioneiro possa também participar desse memorial. Nós estamos essa semana e quem liga para a gente? Pastor Firmino, irmã, está dizendo: eu não posso ficar lá de fora, meus filhos estão proibindo de eu ir aí para o culto, mas eu quero participar da Bíblia. Então terá que fazer aí pela televisão, a televisão vai estar simultânea, todos os templos nossos vão fazer a ceia na mesma hora, a cópia na mesma hora, para ver como é possível o irmão idoso lá na casa poder fazer, mas tem que voltar para cá no próprio domingo, porque vai ser encadernado, 5 metros de livros, vai ser encadernado, tá legal? E se a vovó e o vovô quer e merece, e não está mais com a condição de sozinha fazer, porque a mão está um pouco trêmula, é a oportunidade, a única oportunidade que o neto ou o filho tem de colocar a mão sobre a mão do vovô e da vovó e ajudá-lo, tá bom? E mais uma coisa, não é a página da família, é um versículo para cada pessoa, essa é a filosofia, 31 mil versículos. Então, não sejam econômicos, dizer assim: aqui na minha casa eu vou pegar, vou fazer o versículo, vou colocar família tal. Você quebrou toda uma orientação que a gente vai estar mentindo, dizendo que foi 31.105 pessoas, cada página é um versículo escrito por uma pessoa. Além do mais, vai roubar o direito, porque se tem você, a esposa e mais 3 filhos, fale com cada um deles e dê para a família, traga para cá a família, cada um faz o seu para ter a sua própria página, ok? Vamos vender picolé. Quando eu era pequeno, eu quebrava pedra. A gente pegava aquela pedra grande em bloco, com marreta eu quebrava, fazia pedra britada para vender, para arranjar picolé, comprar um pedacinho de queijo para comer. Então, até lá, eu acho que R$5 não fará mal a ninguém. E quem puder fazer uma oferta maior, fará, porque servirá para a Bíblia, se sobrar, serve para ajudar no museu, e se sobrar, serve para a organização dos nossos 110 anos. Quantos acham que você merece celebrar 110 anos da igreja? Dê um aplauso. Nós vamos longe. Hoje nós estamos estudando, continuando nosso estudo de Efésios. Efésios é realmente tocante. Para aqueles que têm, e eu acho que você tem, a página da nossa revista é essa aqui, 53. Aqui está a página de rosto, muito bonito, tá bom? E, claro, como sempre, a gente maximiza essas informações
num pequeno esboço que é exatamente as mesmas informações que estão naquela página bonita que está impressa para você. Hoje eu vou tentar ver com o nosso pessoal da mídia se eu interajo um pouco mais com o texto da revista para que você não perca o interesse indispensável de ter na sua casa a coleção, olha, da revista. Quando a gente vai estudando, e aí a gente vai fazendo uma enciclopédia da Bíblia toda. Cada livro, cada tema, a mais da Bíblia, que é chamada enciclopédia, nós temos aqui nossos manuais todinho. Quando você precisar fazer uma consulta, já nem precisa ir naqueles manuais escritos por alguém distante que você não sabe nem onde é, que você acha. Você lembra que esteve aqui sentado, o Espírito Santo lembra do dia, do tema, você vai, pega e você acha. É uma coisa realmente extraordinária. A carta aos Efésios, é bom que a gente faça uma pequena... Vamos lá então. Olha só. Vamos lá. O assunto da lição é qual? Isso. Vamos todos juntos. O assunto da lição é... Mistério e extensão do amor de Deus. Tá, vamos ver se a gente consegue aprender de fato. O assunto da lição é Efésios 3. Tá? O resto é complemento. Tudo Efésios 3. Somos o único que faz isso, porque é mais importante você memorizar Efésios 3 do que o título que se dá a Efésios 3. Para você saber que nós estudamos Efésios. Vamos lá, o assunto da lição é... O mistério. Mistério e extensão do amor de Perfeito. E nós colocamos antes, que é para você se esquecer o outro, já pegou o Efésios 3. O texto áureo... A Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A verdade prática... O mistério de Cristo é a união completa de judeus e gentios, por meio de Jesus Cristo e sua Igreja. O ministério de Cristo é união completa entre judeus e gentios por meio de Jesus Cristo e sua igreja. E aqui está os 3 tópicos, olha só, o prisioneiro de Cristo, versos de 1 a 4, o mistério revelado, 5 a 13, extensão do amor de Deus, 14 a 21, todo o capítulo que você já leu, está aí na sua Bíblia. Os que copiaram já está copiado, os que não copiaram vão copiar. Hoje vai ser muito bom. O ponto de número 1 trata de Paulo, o prisioneiro. Vamos ler o verso primeiro? Quem pode me ajudar? Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então, Paulo está dizendo que ele estava preso. E vai aparecer em outros lugares dessa epístola esta mesma situação das cadeias em que ele estava. O que nos informa claramente que essa carta foi uma carta escrita da prisão, e da prisão em Roma. Por isso, deixa eu mostrar uma coisa de passagem para vocês verem a importância de ter a revista da Escola Dominical. Eu mandei uma grade aí dos livros da Bíblia toda. Olha, isto aqui você encontrará na nossa revista de Novo Testamento. Quando nós falamos sobre o Novo Testamento, isso aqui é uma planilha que dá para você uma informação resumida do jeito que você quiser dos livros do Novo Testamento. Por exemplo, se você quiser saber a ordem bíblica canônica, como está na Bíblia, está aqui, ó, do jeitinho que está na Bíblia. Se você quiser saber desse livro pelo conteúdo, ó, esses 5 são históricos, esses aqui são 20 e 25, não, 20, 21 são doutrinários e esse aqui é profético. Se você quiser saber um detalhamento ainda mais, ó, dos históricos, 4 são evangelhos mesmo, história de Jesus, da vida de Jesus, um é histórico da igreja. Se você quiser subdividir os doutrinários, tem doutrinários paulinos e doutrinários gerais de outros autores. Se você quiser subdividir de Paulo, tem eclesiásticas, epístolas às igrejas e pastorais
epístolas a pastores, tá? E tem uma que é Filemão, que não era pastor, mas que a gente inclui como individual. Mas se você quiser ainda detalhar mais aqui as epístolas de Paulo, você poderia colocar aqui uma categoria que eu não coloquei, que são epístolas da prisão. É uma categoria. Ou seja, todas as epístolas que Paulo escreveu quando estava preso em Roma. E quais são essas epístolas? São Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão e 2 Timóteo. Essas 5 epístolas, tá? Foram escritas na prisão, elas dizem, foram da prisão com certeza. E 1 Timóteo e Tito também. 1 Timóteo e Tito também. Mas classicamente, quando você vai estudar, os livros vão dizer que as epístolas tipicamente da prisão são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Por que que 2 Timóteo não está? Porque classifica como pastoral. Mas se levar a sério mesmo, são 7. E a gente diria que é Efésios, Filipenses, Colossenses, tá? 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Ok? E para aqueles que gostam de estudar mais profundamente, 1 Timóteo e Tito não fala que está preso. Porque, segundo a história, Paulo teve 2 períodos de prisão em Roma. Primeiro, ele chegou em Roma e teve prisão domiciliar. Ele ficou 2 anos em casa, preso, mas ele recebia, fazia culto e tudo mais. Depois, ele teve a primeira audiência, o primeiro júri dele, ele foi liberado temporariamente e ele ficou 2 anos livres. E aí é quando se diz que ele escreveu Timóteo e Tito, que não diz que ele estava em cadeias, num calabouço, que estava preso. Ele viajou ainda, mas em período ainda de se apresentar ao juiz. E depois, na volta, ele foi preso por um período também de quase 2 anos, quando ele foi julgado e morto, finalmente. Tá legal? Então, Epístola das Prisões. Só para você matar um pouco de curiosidade, os escritores, se você quiser saber quem foram os escritores, tá aqui. Cronologia da escrita, a data em que foram escritas, tá? E aqui o período histórico da cronologia, quer dizer, qual é a história que narra, né, os assuntos que narram. Se você quiser saber sobre o ministério de Jesus, é aqui, esse começo, expansão da igreja aqui, e a perseguição e os finais da igreja aqui. Isso aí está na revista que nós já estudamos, de Novo Testamento. Para você ter o mínimo de ideia, olha aqui uma coisa interessante, 60, daqui, 60, daqui para baixo, tudo que aparecer de Paulo foi escrito na prisão, porque foi o ano em que ele chegou preso em Roma, até 64, mais ou menos, 66, quando ele foi morto. Então, ali só, se você quiser achar, é aqui, Colossenses, Efésios, porque aqui está pela ordem da escrita, Colossenses, Efésios, Filipenses, Filemão, 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, que foi o último livro, tá bom? O último livro onde ele diz: estou sendo oferecido por libação, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, isso aí nós estudamos, por isso que é muito interessante ter a revista quando a gente aprofunda conhecimentos e voltado para cá. Pode voltar lá para onde estava. A causa, por esta causa, qual a causa? Vamos então, Paulo é prisioneiro, verso 1, já lemos. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. O discernimento do mistério, o verso de número 4, por favor, pode ler. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ok, o apóstolo Paulo, de algum modo, assim como todos nós, o apóstolo Paulo teve um chamamento, uma vocação. Ele é intitulado como apóstolo dos gentios. E a ele, claro,
foi dado pelo Espírito de Deus conhecer muito mais profundamente, até para poder escrever sobre um mistério que para aquela época era um mistério muito grande. Para nós hoje, que já temos a Bíblia escrita 2000 anos, e nós olhamos para trás, o mistério virou o contrário. Naquela época o mistério era, Jesus era judeu e só pode seguir Jesus quem era judeu de sangue. O resto, pagão, segunda classe, gentil ou grego, não poderia ter os mesmos privilégios e bênçãos que os judeus. Interessante que hoje virou. Os gentios e todos que não são judeus creram e abraçaram pela fé o Evangelho. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus, nós abraçamos o Evangelho. Os judeus que se julgavam privilegiados pelo sangue, pela genealogia, pensando que assim é que Deus vê o ser humano, rejeitaram o Evangelho e Jesus. Uma das coisas mais difíceis é ter um judeu cristão, porque para eles a religião é aquela do Velho Testamento, é aquela que é pela lei e aquela que é pelas obras, que é pela circuncisão. Então eles têm dificuldade de crer no Evangelho, tá? E esse, naquele tempo, era um mistério, porque se os judeus queriam o Evangelho só para eles, Paulo era judeu, e Deus fez ele ver que o Evangelho não é só para os judeus, porque Deus não é injusto, Deus não discrimina, as pessoas não valem pela nacionalidade, e Deus mostrou isso a Paulo. E Paulo foi levantado pelo Senhor Deus para convencer os gentios de que eles tinham os mesmos direitos que o judeu. Olha que tarefa dura. Mas, em segundo lugar, mais difícil ainda, convencer os judeus de que não deveriam atrapalhar os gentios, ou os gregos, ou como queiram chamar, os não-judeus, de crer no Evangelho da graça, da fé, impondo aos gentios aquilo que Deus não impôs, que seria ter que primeiro submeter-se às práticas judaicas para poder chegar a Jesus. Então Paulo tinha uma tarefa muito grande, e esta tarefa ele procurou cumprir. A causa é fazer com que os gentios discriminados crescem e pudessem ter as mesmas bênçãos que o judeu que crê, e de conter a perseguição judaica. Nós já estudamos isso em Gálatas, vocês já estão doutores nisso, e eu não vou me aprofundar muito mais nisto. Vamos lá então, esse mistério aqui revelado, mais uma vez, esse mistério é algo que até aquele tempo não era muito conhecido, tá? Que até aquele tempo não era aceito. Para nós hoje, já o mistério é outro. Por que que os judeus que tanto fizeram, tanto privilégio, rejeitaram a fé? E isso está explicado muito bem num verso bíblico, quando o verso bíblico que melhor explica isso. Qual é o que vocês lembram? Porque o que os judeus fizeram com Jesus? Qual é o verso que todo mundo lembra? Veio para o que era seu, e os seus não receberam, rejeitaram, porque acharam que Jesus nasceu muito simples. Eles queriam um rei que viesse direto com relâmpago do céu para liquidar todas as nações e para ser só Senhor deles e libertador só deles. Erraram, porque a profecia já dizia que viria num jumentinho, sem força nem aparência. Isaías disse, ele não tinha aparência nem formosura, era tão simples. Eles rejeitaram por esta razão, tá ok? Então, essa é o mistério. Vamos lá ao verso de número 5 para a gente ver uma coisa.
o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ok. As coisas de Deus acontecem no tempo certo. Ninguém pode adiantar e ninguém pode atrasar. Não. Deus conhece, sabe qual é o melhor. E o ser humano não tem condições e capacidade de apreender toda a sabedoria, toda a presciência, toda a onipotência, toda a onisciência de Deus. Então Deus vai revelando naquilo que a gente chama tempo certo. Aqui na Bíblia vai chamar de dispensação, quer dizer, o tempo apropriado. Deus vai mostrando. Até para nós mesmos, Deus não mostra. Não deixa a gente saber tudo sobre a vida da gente, porque nós não somos capazes. Nós seríamos meio malucos. Tem muita gente que diz assim, eu queria saber o dia que eu vou morrer, e do jeito que eu vou morrer. Não faça isso não. Você não quer de jeito nenhum. Você quer saber? Viver corretamente o dia de hoje, que é a única realidade sua. O dia de amanhã pode não vir. O passado já se foi. Aproveite hoje, porque o ser humano é o ser humano do presente. Deus é da infinitude do passado, do futuro, e você não aguenta. Se eu soubesse, o dia que eu vou morrer, eu morreria antes. De medo. E se eu soubesse a forma que eu vou morrer, eu talvez me desesperasse de tudo. Então, no tempo certo, na Bíblia está cheio dessas coisas. Vindo à plenitude do tempo, Deus revelou o seu Filho, nascido sobre a lei. E a revelação do conhecimento de Deus, ela é progressiva. E nós já estudamos isso aqui em outros lugares. Por exemplo, a primeira revelação da existência e do amor de Deus é a revelação chamada natural. Natural por quê? A natureza. A Bíblia diz no Salmo 18 e no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. E olha, isso já seria suficiente para todo ser humano normal ficar e admitir que coisa linda é a natureza. E a Terra é um infinito grão no meio desse universo maior. E a Terra é tão grande que não tem nenhum ser humano que explore lá tanto. Tem a condição de saber tudo sobre ela. A Bíblia diz, pois que creem, basta a natureza para dizer que Deus existe. E que é amoroso conosco. E que cuida de nós melhor do que nós e melhor do que o governo. A gente acorda, respira, tem sol, tem chuva, tem lua, tem estrela. A discussão mais complicada aqui nessa terra hoje é, aumentou a conta da luz, e a conta do sol não aumentou, e da lua não aumentou, e para todos. A mais complicada aqui aumentou o supermercado. E o supermercado não é do empresário lá, o supermercado é de Deus e da natureza, porque tudo que tem ali sai dessa natureza que Deus provê, para que todos nós tenhamos o que comer e o que... Não tem nada. Já imaginou eu chegasse hoje aqui com um paletó costurado com nota de real? A chuva viria e o real se dissolveria. Está aqui, eu acho que isso aqui tem um pouco de algodão, tem um pouco mais de não sei o quê, tudo tirado da natureza. Lã dos animais, a Rebeca já foi mais específica, né? Lã e tudo mais. Não tem nada que você respire, nada que é importante para você que não tenha algo a dizer de Deus. Existiu um grande cientista e poeta que ele disse assim, é para acreditar num Deus grandioso e amoroso, que aos bons recompensa, aos maus corrige, não só da fé, mas da razão, eu me utilizo, eu me uso. Seria suficiente. Como alguns seres humanos se jactanciaram para rejeitar isso tudo, dizendo, não, isso tudo aí surgiu do nada. A minha neta, perguntaram para ela na escola, a Rebeca mandou para mim, eu fiquei rindo. Venha cá, como é que a natureza, como é que o universo foi criado? O homem, o ser humano, ela disse assim, Deus fez tudo. Eu disse, mas como é que os outros dizem? Ela diz assim, alguma coisa assim, eles dizem
que teve um bem, e se espedaçou tudo, caos, e aí todo esse caos, essa bomba de Deus, produziu tudo isso que nós temos aqui, essa beleza toda. Quando? E o homem prefere crer nisso, na reencarnação. O homem prefere crer na evolução e rejeita crer em Deus. Depois da revelação natural, revelação escrita, a Bíblia, que é um documento. É tão importante a gente escrever, porque a gente mesmo diz assim, eu ouvi, alguém falou, o pastor pregou, eu li, cadê? Não, está escrito, eu vou lá e olho e digo, está aqui, está documentado. Esse amor de Deus, essa existência de Deus está documentado. É a segunda nível de revelação, revelação escrita. Ainda assim, a Bíblia é muito combatida, e principalmente os que se dizem intelectuais dizem que ela não é verdade. E Deus, pela sua misericórdia, no tempo certo, resolveu comunicar-se conosco do modo mais convincente. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Belém, 31 de março de 2021. Escreva a diferença entre as teorias criacionistas e evolucionistas. Eu já fiquei maluco, porque a minha neta tem quantos anos? 8 anos. Olha o que elas estão dizendo lá. Aí a resposta da minha neta, a Ruth. Resposta: criacionistas. Deus em 6 dias criou o mundo e todos. E no 7º dia descansou. Evolucionista. Em uma pequena bolha, tinha energia e foi crescendo, 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 até que, bang! Olha o meu orgulho de ver uma neta que frequenta essa igreja, respondendo uma pergunta que nem adulto consegue responder. Olha o que ela estava dizendo, direto, criacionismo. Deus em 6 dias, onde é que está? Está na Bíblia. Quem escreveu a Bíblia? O Espírito de Deus. Onde é que está sobre as outras teorias? Em qualquer outro lugar. Então, meus irmãos, tempo de Deus, tempo certo, tá? Não se perturbe, não pretenda adiantar coisas na vida. Porque quando a gente é ansioso demais quanto às coisas do futuro, a gente está demonstrando insegurança, desconfiança, falta de fé. Seja dirigido pelo Espírito de Deus. Você não sabe o que amanhã lhe trará, não sabe para onde vai nem como estará. A sua segurança não é o amanhã, é com quem você está. Quem está ao seu lado. Se você está com o Senhor do tempo, o Senhor da história, prossiga, que assim como Ele cuidou de você antes, está cuidando agora, vai cuidar depois. E essa é a nossa segurança. Descanse em Deus. Tenha fé em Deus. No tempo certo, acontecerá. Você entenderá. Você saberá até o porquê. Paulo, apóstolo dos gentios, por favor, pode ler? A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. Nós já estudamos bastante, quando estudamos Gálatas, sobre esta situação, em que reconhecidamente, de todos os grupos apostólicos, Pedro era o maior exemplo, ícone da evangelização entre os judeus. E Paulo, o maior apóstolo dos gentios. Apóstolo quer dizer enviado, que tinha um dom natural para aquilo, natural quer dizer divino para aquilo. E Paulo diz assim, eu fui o menor, fora de tempo, não estava na lista dos 12, recebi a Cristo depois que ele já tinha assunto ao céu, mas pela misericórdia dele, ele me fez entender o valor da evangelização de outros povos que não só os judeus. E me chamou para isso, e eu não me neguei. E ele diz, por esta causa, eu estou aqui preso em Roma, porque eu vinha, não tive medo nem da capital do império daquela época dos romanos. Fui a todos os lugares, e por esta causa eu sou isto.
Vejam aí na Bíblia, se você puder ler comigo, eu acho muito interessante, o que está escrito no verso de número 6. Veja aí para mim, o verso de número 6. Pode ler para mim, o 6. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, qual o mistério? O mistério é, para aquela época, para os judeus e para os gentios, a saber, o mistério é, os gentios são co-herdeiros. Co-herdeiro quer dizer igualmente herdeiros das mesmas coisas espirituais que qualquer ser humano, principalmente os judeus que se julgavam privilegiados. São co-herdeiros, diga comigo, co-herdeiros. Aí, membros do mesmo corpo, digam, membros do mesmo corpo. Você hoje está dizendo isso aí com alegria, dizendo, poxa, eu sou igual o judeu. Mas ao dizer isso, você lembre também depois. Quando você vê um árabe, você vê um chinês, você vê um hébreo, você vê alguém, você engula a língua e diga, ele também é destinado a ser co-herdeiro de Cristo, se ele receber a Cristo. E membro da minha família, membro do mesmo corpo. Agora, e coparticipante da promessa em Cristo Jesus. Diga, coparticipante da promessa. Que promessa? Promessa de Deus feita ao ser humano, já lá com Adão, da semente da mulher nascerá alguém. Ele te ferirá, você lhe pisará a cabeça e lhe ferirá o calcanhar. Já no começo da história, os sinais começaram a existir. E passaram por Abraão. Em ti serão benditos todas as famílias da terra. E a linha da história veio. E Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E cá estamos nós. Olhem que palavras. Co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho de Cristo Jesus. Maravilhoso. A igreja é o agente de Deus. Verso 10. Para que agora seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes. Nem sinagoga judaica, nem paganismo de muitos deuses. Jesus veio, anunciou o evangelho a todos e disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O judeu que quiser, que está pertinho ali venha. O gentil e o pagão que está longe, venha. E na igreja, o corpo místico de Cristo, todos se unem, se juntam pelo critério da fé, pelo critério da graça. Mais do que isso, verso 10 que nós lemos, hein? Para que pela igreja a multiforme sabedoria, a grandiosidade, a diversidade da sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora é conosco. Agora que o universo está aí, que a Bíblia está na nossa mão, que Jesus já morreu na cruz, que nós já experimentamos a salvação, agora aqui nós somos embaixadores de Cristo, e a multiforme graça de Deus será conhecida aqui na terra, espalhada aos homens, divulgada aos homens, pela igreja, que é a agência de Deus. Você pode até não crer, lembra que a primeira lição que nós tivemos aqui, de Efésios, nós dissemos assim, a beleza da igreja, na perspectiva de Deus. Nós somos esse agente. Atenção, se fizermos como os judeus fizeram, ficarmos calados, acharmos que somos privilegiados, também decairemos da graça. Deus nos abandonará. Terá outra igreja, outro povo. Por isso que aqui a gente diz assim, vamos dar glória a Deus, vamos dar aleluia, vamos crer no dom do Espírito Santo, vamos crer no batismo do Espírito Santo, recebereis poder descer sobre vós, Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Belém como no Pará, como no Brasil, até os confins da terra. Se esse vigor sumir da gente, como é que nós vamos ser agência de Deus?
embaixadores de Cristo Jesus, que queremos só para nós, dê de graça o que de graça vocês receberam, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Para isso nós existimos, a multiforme graça de Deus. E quanto mais nós amamos a Deus, quanto mais nós adoramos a Deus, quanto mais nós temos comunhão com Deus, nós temos mais o que dizer, mais que nos entusiasmar, mais o que falar para as outras pessoas. É tão interessante o valor da igreja e seu, que olha o que está escrito aí. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Não é só dos homens aqui embaixo, é até dos principados e potestades. Há um episódio no livro de Jó, que o diabo afrontou Deus, disse assim, foi lá, e o Senhor perguntou para ele, o que você está fazendo? Ele disse, eu estou passeando na terra, está uma beleza, o coração das pessoas, as famílias lá, tudo, estou mandando. O diabo foi tão petulante que quando esteve com Jesus, disse, olha, todos esses reinos são meus, e eu te darei se você prostrar e me adorar. Só que Deus disse assim, vem cá, você passou lá na casa do meu servo Jó? Você viu o meu servo Jó? O diabo disse, não, eu nem estou vendo isso, tudo é meu. Não. Aí o diabo até acusou, disse, também você cuida bem dele. Cuida da saúde, cuida da família, cuida da fé dele. Mas tira a saúde dele, tira o dinheiro dele, manda Covid e manda desemprego para você ver como ele deixa de te adorar. Manda aí Covid, manda desemprego para ver como ele vai começar a te amaldiçoar. E Deus disse, não preciso, mas vou provar para você, mentiroso, pai da mentira, que não é assim, toca nele. A vida é comigo, hein? Foi-se a família, foi-se os negócios, foi o sustento e foi a saúde. E diz a palavra que com um caco de telha de barro ele se coçava e arrancava todas as suas peles por uma hanseníase ou câncer ou o que for. E a mulher dele chegou para ele e disse assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e que eu o verei com estes olhos, eu verei. Ele disse, eu tenho recebido dele tantas coisas boas, como não receberia alguma coisa, mas ele está comigo. Será que você tem essa fibra? Paulo estava na prisão, com que nós vamos terminar aqui, preso. E preso ele orava, preso ele escrevia. E atenção para isso, Paulo não choramingava. Olha o que diz o verso 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Algumas pessoas ficam pensando, por que Paulo não colocou Paulo, prisioneiro de Nero? Paulo, prisioneiro de Roma. Porque Paulo sabia que Deus tinha um propósito para ele. E o propósito de Deus para ele sendo fiel, Deus o dirigiria em tempo de bonança, em tempo de necessidade e escassez, em tempo de liberdade, em tempo de prisão. E quando todo mundo estava dizendo, ei Paulo, você não tem força, você não tem moral para continuar pregando esse evangelho tão bonito e um Deus tão poderoso, você está preso, você vai ser morto. Ele disse, aqui, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Não é Nero, não é Roma, não é ninguém. Eu sou de Cristo, na vida ou na morte. Por isso que ele escreveu, quem nos separará do amor de Deus? Será altura, profundidade, largura, nudez, fome, perseguição, demônios? Nada nos há de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor, fique em pé comigo, se você tem fé, alegria. Saia daqui hoje abençoado. E termina com uma das coisas mais lindas, a extensão do amor de Deus. Leia o verso 14 para mim. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Por esta causa, eu aqui na prisão, me ponho de joelho por vocês. Ao invés de todo mundo estar orando por ele, ele estava orando por nós. Na prisão, no calabouço, em Roma,
não choramingando, estava escreveu 7 epístolas na prisão. Ele não tinha tempo de escrever tanto quanto teve. Eu não tinha, olha só, a Covid, a pandemia tem o seu lado ruim, mas eu nunca li tanto a Bíblia, nunca orei tanto, nunca escrevi tanto, nunca copiei tanta Bíblia, nunca fiquei tanto com minha família. Está aí, eu vou ficar choramingando, dizendo é ruim, governos erram, mas a minha vida está na mão do Senhor Jesus, e Ele nos faz passar por momentos que são bons ou não. Verso 18 e 19. Atentem bem para isso, leia na sua Bíblia. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Para que possais conhecer, gente, estando nele enraizados, estando nele arraigados, estando nele alicerçados, nada te move. Tem alguma coisa a mais? Tem. Paulo estava orando. Não move ninguém de fora, mas dentro você vai crescendo, você vai descobrindo, você vai vendo a grandeza, você vai vendo a largura, a profundidade, a altura, a profundidade e a extensão. Você vai conhecendo. Não sei se vocês lembram, coloca para mim só essa página, nesse texto aí que eu coloquei para você ver o valor que tem a gente dar uma lida aí na nossa revista. Se ver, se localizar, eu assinalei uma coisa aí para vocês. A fim de que conheçais, compreendeis a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Deixa eu ver se vem aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui na nossa. Eu fiz isso, eu faço para mim, para eu poder, eu leio. Olha o que está escrito aqui. O amor de Jesus é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade. Suficientemente comprido ou longo para durar por toda a eternidade. Suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado. E suficientemente elevado para levar-nos ao céu. A largura, o comprimento, a profundidade e a altura. Olha aqui embaixo, só com quem eu termino. O amor de Deus é multidimensional. Possui largura, comprimento, altura e profundidade. Mas jamais o compreenderemos por inteiro. Nossa capacidade de experimentar tamanho amor nunca limitará a disposição de Deus nos amar. Louvado seja Deus. Se você está impressionado com isso hoje, não fique tanto não. Tem muita coisa para você descobrir. Mergulhe nesse amor. É por isso que o texto termina assim, ó. O texto termina assim, o verso 21. A Ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Dê um glória a Deus aí, vai. É nós que temos que dar glória a Deus. Agora veja o verso de número 20 da sua Bíblia, marque, ele é muito importante. Ora, aquele que é poderoso para fazer, diga fazer, infinitamente mais. De tudo que pedimos e pensamos, conforme o seu poder. Imagina, aquele que é poderoso, poderoso faz tudo. Infinitamente pode fazer infinitamente mais de tudo que você pensa e de tudo que você pode. Bota distância nisso. Bota distância nisso. Infinitamente mais do que pedimos e pensamos, conforme o seu poder. Louvado seja Deus. Dê glória a Ele, adore a Ele. É a Ele que nós celebraremos esses 110 anos. É a palavra dEle, louvado seja Deus. A graça do Senhor esteja com você. Senhor, abençoa-nos para que não paremos nessa estrada tão bonita de conhecermos a Tua multiforme graça, os mistérios desconhecidos do céu
essa grandeza do teu amor, que tem largura, comprimento, profundidade, tem altura. Senhor, que os nossos olhos se abram, ó Deus, para essa realidade tão abençoada, e que cada dia nosso seja melhor e mais profundo do que o dia anterior, e que a gente possa dizer: eu pensava que conhecia, mas hoje eu conheço mais. Eu ouvia só de falar, de ler, mas agora eu conheço de verdade. Quando a gente chegar no céu, a gente diga, ao chegar lá, eu pensava que era assim, mas é mais. E quando a gente estiver no céu, algum tempo a gente diga, eu pensava que quando cheguei aqui, eu já tinha visto tudo, mas é muito mais do que o que pedimos e o que pensamos. Amém. Amém.